E aí, meus amigos, beleza? Bom vê-los novamente aqui, né? Estamos aqui com mais uma aula de Química, terceirão, sobre funções oxigenadas. Falamos na última aula aqui, ou nas aulas anteriores, sobre hidrocarbonetos, sobre os prefixos que vai de 1, nós trabalhamos até o 10, né? Mas nós temos aqui na amostra até o 11, saturação, composto intermediário, como que funciona com cada questão dessa aqui. Nós estamos trabalhando agora nesse setor aqui, onde com o sufixo nós trocamos as funções para alguns, usamos a função hidrocarboneto como sendo exemplo, base para tudo, mas trocando só a posição do oxigênio, do nitrogênio ou alguma coisa do tipo, né? Nesse caso, na aula passada, nós falamos sobre álcool, trocando então, vendo onde está o grupo hidroxila ligado nessas extremidades, ou ligado ao carbono, né, como a ligação simples, obviamente, porque hidroxila é o H, formando esse composto álcool, como nós temos o grupo funcional aqui, olhando aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o aldeído, tá? Do aldeído, depois falamos um pouquinho sobre acetona e sobre fenol também, que vai ser o primeiro. Por que fenol primeiro? Porque fenol, basicamente, ele é um exercício, ele é parecido, na verdade, com álcool, né? Tem uma função meio similar, mas tem uma característica que nós vamos ver logo mais. Falando sobre fenol. O que é fenol? Fenol ainda continua sendo uma espécie de álcool, como vocês estão vendo aqui, né? E tem o hidróxido ligado, que é a hidroxila, né? Ligado ao carbono. Mas ele está sempre ligado a um benzeno, como nós estamos vendo aqui. Lembra do aromático? 6 carbonos ao redor. Ligação de círculo, que significa uma dupla para cá, uma dupla. Então, essa questão aqui, nós temos, pode ser assim, né? Aquelas duplas alternadas, né? E esse círculo significa isso. Então, isso aqui é o benzeno, isso aqui é um fenol. Onde isso aqui é hidroxibenzeno. Já deu para nós ver que a gente sempre vai colocar alguma coisa benzeno, né? Os fenóis eles são utilizados como matéria-prima para a fabricação de antissépticos, fungicidas, desinfectantes. Então, eles são compostos bem problemáticos para a nossa saúde também, tá bom? Tem que tomar bastante cuidado com eles aí. Aqui eu tenho alguns exemplos de fenóis, por exemplo, aqui, ó, é um benzeno com um radical metil. Então, é um hidroxibenzeno na posição 2-metil. Então, a gente sempre vai dar um nome para isso aqui, um hidroxi, não precisa nem colocar um, na verdade, né? Hidroxi, 2-metilbenzeno. Essa é a nomenclatura que nós usamos. Ele também é conhecido como ortocresol, tá? Um nome usual que a gente não precisa decorar isso aqui, não. Aqui nós temos aqui um outro composto. Note que a semelhança entre eles são, obviamente, pela cadeia carbônica que nós temos aqui. Temos um carboninho aqui, temos uma hidroxila aqui, ele ainda vai ser o hidróxido, né? Só que em vez de ser 2, vai ser 3. E, obviamente, o próximo exemplo vai ser aqui. Então, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o 4-metilbenzeno. É aquela parada também de meta, ota e para, né? Dá para colocar dividindo, trocando 1, 2 ou 3, né? Tipo 2, 3 ou 4 metil, como sendo o outro meta e para, que é as posições dos compostos que a gente tem, beleza? Continuando aqui então, só voltando que os cresóis são conhecidos comercialmente como criolina, tá? Um remédiozinho aí para aldeído. Aldeído, vamos lá? Aldeído. Sufixo vai ser al, beleza? E aldoxila é o xô, ou seja, um carbono com um oxigênio e um hidrogênio. Para ser um xô tem que ser uma dupla O. Então nós estamos falando aqui de um radical chamado carbonila, ou seja, quando tem uma dupla O ligada ao carbono, tá? Então eles são obtidos pela oxidação branca de álcools primários, tá? Por exemplo, o HXO ali, que é o metanal, é conhecido como formol. Ele vem de uma oxidação de um álcool primário, né? A gente sabe que é um OH ligado a um carbono primário, tá? Qual é o nome? O nome é simples, ó. Se não tivesse O, não seria metano? Então, beleza. Aqui, então, tem o O. Só que o que eu quero chamar a atenção para vocês? Isso aqui, ó. Esse O aqui, queridos, ó, é a mesma coisa que isso aqui, ó. Tem um carbono, tem sempre uma ligaçãozinha, né, entre eles aqui. Tem esse O meio doido aqui que eu fiz, O de coração. E ó, um carbono e um oxigênio tem 2 hidrogênios. Se tem um hidrogênio, um tá para cá e o outro tá para onde? O outro vai estar ligado em algum lugar. Mas como se eu colocasse um O para cá, não podia
tá faltando ligação, eu não posso inventar ligação simples dupla tripla aqui, né? Então eu coloco um outro H para cá. Só olha aqui, HH, 2 risquinhos com um dá 3. Então o que eu posso fazer aqui? Uma dupla. Ou seja, sempre que tiver uma dupla ligada a um carbono, nas extremidades vai ser um aldeído. Então aqui nós temos o metanal, né? Met, porque tem um carbono só, porque ligações simples, como a gente está vendo entre carbonos, esquece o do globo, que é a função, tá? E o AL, que é a função que nós temos o aldeído, beleza? Então, olha só outro exemplo. MET-ET. Uma ligação simples entre carbonos e mais o AL, que é a função. Ok? Outro exemplo. O propanal. Nós temos aqui MET-ET-PROP. Nós temos aqui MET-ET-PROP-BUT. Nós temos aqui, então, lembrando que o formol aqui, vários exemplos, né? E lembrando que o formol é utilizado para conservação de algumas peças biológicas, né? Desinfetantes também, mas principalmente em laboratório, que ele é cheio de formol, né? A gente já conhece um pouco. Beleza? Vou falar um pouquinho de cetona. Voltando ao aldeído, nós sabemos que as ramificações são do mesmo jeito que nós já vimos até agora. Por exemplo, se eu tivesse aqui um carbono, né, nós teríamos o quê? Esse é um propanal, mas na posição 2 tem um metil, ou seja, 2-metilpropanal. Beleza? Então, nós temos esses exemplos também aqui. Na cetona, continua o grupo carbonila, com o sufixo agora ona colocado. O que vai dizer para nós? Nós vamos pensar da seguinte maneira, tá? Estão vendo isso aqui? 3 carbonos. Tem as ligações, não tem? Então, vou botar aqui 3 carbonos. Se eu botar 3 carbonos, é difícil escrever aqui. Deixa eu melhorar o dedo para ficar mais lisinho. Assim. 3 carbonos. H3 e H3. Eu não vou colocar os H aqui, só vou fazer o risquinho. Ó. Isso aqui, isso aqui, isso aqui é H. Então, tá tudo bonitinho, não tá? Tá legal? Tá legal? Tá fazendo 4 ligações carbono, fazendo 4 ligações carbono. Só que aqui nesse aqui tem um O. Tá? 1, 2, 3. Então, olha só, aqui tem que ser uma dupla. Então, vocês estão vendo aqui que, na verdade, isso aqui, esse CO que está ligado aqui, é uma carbonila. Qual a diferença desse e do outro? O outro tinha essa carbonila ligada nas extremidades. A acetona não. A acetona está ligado no meio, não pode ser no carbono primário. Sempre no carbono secundário e terciário. Beleza? Então, propanona, MET-ET-PROP, ligação simples e a função ona. Isso é a acetona, meninas. Ó. Tem que tirar esmalte da unha, vocês usam isso aí direto. Vamos para outros exemplos aqui, então. Nós temos aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, que é a butanona. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, que é a pentanona. Observa que aqui tem a posição, né? Posição 2 butanona, dá para colocar também. 2 butanona também dá. Mas se tu colocasse 2 butanona, se fosse para cá ou para lá, mesma coisa, a butanona não precisa colocar a função, que sempre vai dar o mesmo ali, tá? Nesse caso, já sim, né? Se não colocar, já dá uma diferença ali na nomenclatura, tá bom? Aqui nós temos a 3-pentanona, e aqui nós temos o final da nossa equação, beleza? Vamos lembrar que o nome para as ramificações são iguais às dos hidrocarbonetos, tá? Então, aqui, por exemplo, se tivesse um carboninho aqui, nós teríamos uma ramificação diferente disso aqui. Qual a ramificação? Se aqui está dupla, bem no meio, ó, 1, 2, 1, 2, está no 3, tanto faz, vai ser 2, na verdade 2-metil, né? Porque se fosse para cá seria 4, 2-metil, 3-pentanona, beleza? Então, por hoje nós vamos parar por aqui, fenol, aldeído e cetona. E aí, você entendeu? Vamos fazer atividade então aí. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos.